Homem, mulher. Gênero e sexo distintos. Devemos associar o gênero a noções de masculinidade e feminilidade que foram socialmente construídas. Quanto ao sexo, esse diz respeito às diferenças biológicas entre homens e mulheres. O homem provedor, a mulher mantenedora. Esse é um dos exemplos de distinção dos gêneros construída a partir da divisão social do trabalho desde a prática do sedentarismo. Podemos dizer que esta distinção está superada e que não podemos adjetivar homens e mulheres assim, categoricamente. No entanto, há um nítido predomínio de homens em alguns encargos e de mulheres em outros, o que usualmente é justificado por fatores biológicos. Mas analisando além da superfície, dos clichês e dos preconceitos, muitas dessas justificativas não estariam escondendo as diferenças historicamente construídas pela sociedade? Aquelas que não nascem com o sexo, mas que são modeladas e reproduzidas ao longo dos tempos? As diferenças de gênero. A ciência é feita por homens e mulheres, e nela as diferenças de gênero estão muito presentes. Em determinada área científica, estão representados os sexos em maior ou menor número, e não se pode relegar a diferença biológica à explicação para tais índices. Também não vamos ignorar os números e pensar os indivíduos como isolados, descontextualizando-os socialmente. O gênero está presente na ciência como em qualquer outra área do conhecimento e de prática. É recriado socialmente e é um dos fatores relevantes da explicação da diferença numérica entre publicações de homens e mulheres e a presença desses em diferentes áreas do saber. Tomemos Marie Curie como exemplo que perseverou para fazer parte da comunidade científica num período em que as diferenças de gênero na ciência eram ainda mais nítidas. Um período no qual era impensável associar a figura da mulher à liderança e ao sucesso em pesquisas científicas. A cientista Marie Curie trabalhou na pesquisa de elementos que seriam mais tarde reconhecidos como radioativos. Desbravou o mundo científico, sendo a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, em 1903. Ganhar o Nobel não significou, nesse caso, ser reconhecida. Ao contrário disso, a cientista que encabeçou a pesquisa não havia sido indicada para o prêmio, devido a um relato distorcido da descoberta enviado por cientistas influentes em carta oficial à Fundação Nobel. A comissão julgadora revisou as indicações e incluiu o nome de Marie Curie. No entanto, a academia, através de seu representante, inverteu os pesos na pesquisa em questão. O grande sucesso do professor e Madame Curie faz-nos ver na palavra de Deus que há uma luz totalmente nova. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. A sociedade não estava preparada para ter uma grande cientista. Ao contrário, estava ficcionada e presa nas suas próprias construções de gênero, crente na limitação da mulher. Rosalind Franklin foi outra cientista que quebrou muitos paradigmas, num período em que esses eram certamente maiores que nos dias de hoje. A cientista produziu imagens cristalográficas elementares para que a estrutura do DNA fosse descoberta por Watson e Crick. Os dois foram contemplados com o Nobel em 1962 por esta descoberta. Naquele momento, Rosalind não foi devidamente reconhecida, e especula-se que questões de gênero contribuíram para que isso acontecesse. Com o passar dos anos, esse quadro mudou, mas o gênero na ciência continua sendo uma extensão do gênero na sociedade, que é construído historicamente. As limitações que já foram impostas à mulher deixaram seus rastros e contribuem, tal como as reconstruções recentes de gênero, para explicar índices de produtividade, de discrepâncias numéricas em determinadas áreas, dos tipos de publicação e diversos outros números que nos passam despercebidos ou que são erroneamente apreendidos como naturais, oriundos da diferença biológica e não de gêneros. Se as construções de gênero feitas pela sociedade estão presentes na ciência, o inverso também é verdadeiro. A ciência também exerce grande influência na construção dos gêneros.
Nós que trabalhamos com sociologia da ciência partimos do princípio de que as relações entre ciência e sociedade, elas são recursivas, elas são de mão dupla. Então, a ciência também, através das suas descrições, ela interfere no próprio entendimento, na própria construção social do que é o gênero feminino. E uma parte relativamente recente dos estudos de gênero e ciência tem se dedicado exatamente à investigação dessa vertente. Como que a ciência e a tecnologia e as suas descrições da natureza contribuem eventualmente para reforçar estereótipos, contribuem para uma descrição, digamos, reducionista do papel feminino, para uma descrição determinista do comportamento feminino na sociedade. Há uma vertente de estudos que se dedica mais especificamente a estudar a relação entre a construção dos artefatos tecnológicos e o gênero, como que determinados artefatos com os quais nós lidamos no dia a dia são construídos a partir de visões masculinas do que é a tecnologia e não são artefatos pensados a partir de um ponto de vista democrático, que pudessem ser utilizados e acessados tanto por homens quanto por mulheres. Então, é importante que se tenha em mente que essa relação entre gênero e ciência, ela é de mão dupla. Tanto do ponto de vista ideológico, as dimensões relativas a gênero, os padrões de comportamento da sociedade interferem, se reproduzem no âmbito das comunidades científicas, quanto a própria ciência, ela também interfere e de alguma maneira contribui ou para desconstruir ou para reforçar padrões de comportamento ou entendimentos da sociedade a respeito do que são gêneros e os seus comportamentos. A sociologia da ciência é a área que desmistifica algumas crenças, como, por exemplo, a crença na divergência natural de homens e mulheres em áreas do conhecimento. Se existem propensões biológicas que impulsionam os sexos a terem papéis sociais distintos, essas propensões têm sido, certamente, superestimadas, encobrindo aquilo que é social, encobrindo aquilo que a sociologia da ciência luta para revelar.